Camadas ou graduação? Lados diferentes do corte, comportamentos distintos depois de ter terminado o corte? Esse problema ainda acontece contigo ou tu tens dúvida se está realmente fazendo camadas ou graduação? Sejam bem-vindos a mais um encontro, Corte Sem Medo, e seja uma referência em cortes de cabelo, uma semana onde nós temos uma sequência de lives. Essa é a aula 4 sobre camadas. Galera, ótima noite, sejam todos bem-vindos. Quem está comigo já chegando. Pessoal, nós tivemos um encontro esta semana que foi a aula 3. Foi uma aula muito legal, muito criativa, e hoje vamos repetir. Repetir não a aula, mas a criatividade utilizada no nosso último encontro, que é uma marca, aliás, do nosso trabalho. Não é mesmo? Cursos presenciais, curso online, tudo utilizando a criatividade, mas com consciência, com um único objetivo. Para que a informação passe ali para o outro lado e que tu consiga aplicar no teu dia a dia. E num encontro como esse, consiga compreender, assimilar algumas informações que às vezes passam despercebidas durante a execução de um corte de cabelo. Vocês lembram na aula 3, e para quem está vendo de repente esta live pela primeira vez, desde a sequência que nós tivemos do início, a aula 1, é uma sequência de aulas, então temos a aula 1 já postada, a aula 2 já postada, a aula 3 vai ao ar no nosso Instagram e também no canal do YouTube ainda esta semana. E hoje estamos na aula 4. O que eu preciso que vocês compreendam é que nós estamos em uma caminhada onde nós vamos passar desde o início, desde a aula 1, os princípios da camada, com todas as formas de conduzir materiais, toda a explicação técnica, depois a forma de conduzir o cabelo, o entendimento de possíveis problemas, como fizemos na aula número 3. E na aula número 3 que tivemos anteriormente, nós criamos esta figura aqui, olha só. E por que eu ressalto a importância de a gente acompanhar as lives para que a gente tenha um entendimento, porque no final deste mês de maio, início do mês de junho, nós vamos brindar o nosso roteiro com um corte ao vivo. Sim, um corte ao vivo, com início, meio e fim. Início, meio e fim, feito aqui no nosso salão. E para que faça sentido todos os movimentos, é muito legal a gente acompanhar desde a aula 1, aula 2, aula 3, hoje é a aula 4, e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de camadas. Vocês viram que hoje o nosso assunto é camadas ou graduação? O que será que eu estou fazendo? Inspirado um pouco na aula 13, vamos complementar. Vamos complementar o que nós fizemos na aula número 3, numa outra percepção. Por quê? No nosso encontro anterior, nós observamos o cabelo visto de frente. Olha lá. Vocês recordam que foi alertado a todo momento a importância do controle corporal, do controle de materiais para manter um objetivo, principalmente para reproduzir dos dois lados o meu desejo, seja ele qual for. Aqui nesse exemplo, eu não vou dizer nem que um lado está certo, nem que o outro está errado. Errado é aquele resultado que eu não gostaria. Vamos supor que eu quisesse projetar o cabelo, deixar os meus dedos inclinados, deixando o fio de cima maior que o de baixo, desta forma, querendo que no repouso, apesar de ser uma graduação alta, ele tivesse um pouquinho desta inclinação nas camadas do topo. Esse lado não estaria certo. Mas o nosso encontro, os nossos encontros, são sobre camadas. Então, esse é o meu objetivo. É uma das camadas, é uma forma, não é a única, mas é um alerta para que a gente entenda o que está fazendo, controle o corpo e entenda que camadas é movimento, leveza, alongamento e remoção de peso. Se esse é o meu objetivo, temos que utilizar esta técnica.
Geralmente, num corte de cabelo, não significa que nós vamos utilizar toda uma mesma técnica do início ao fim. Muitas vezes um corte em gráfico é como se fosse uma partitura de uma música. Em uma parte ele pode ser camada, em outra ele pode ser linha, em outra ele pode ter graduação, ele pode se movimentar, ele pode estacionar. Isso é a realidade, isso é uma música, isso é um corte. Nós estamos trabalhando os elementos um pouco separados para que lá no final a gente junte as peças em um corte, um belíssimo corte, que inclusive hoje a nossa modelo, né, a modelo que vocês vão assistir, topou estar aqui comigo no final deste mês ou no início de junho, que vamos confirmar exatamente a data e passar para vocês quando será o nosso corte ao vivo. Bom, recordando então, tínhamos a perspectiva frontal e percebemos que na mesma projeção eu posso criar um efeito em repouso e na mesma projeção, só cuidando dos meus dedos ou modificando eles, eu posso ter outro resultado. Em repouso, pequenas modificações, olha aí, muito atento. Em repouso, quando o cabelo vai repousar, depois de ter sido projetado, vocês vão notar. Isso foi muito trabalhado na aula 3. Que é, olha lá, um lado, deixa eu pegar meu canetão aqui, cria uma pequena expansão e o outro se alonga. Leveza, movimento, alongamento, remoção de peso. E aqui em uma porção do corte, expansão, construção do peso neste ponto. Que depois é trabalhado desfiado, 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 desfiado. Se eu gostaria de camadas, esse lado me desconcentrando, não aconteceu. Bom, isso está muito bem explicado de maneira criativa na nossa aula 3. Quem perdeu a aula 3, ela será colocada aqui no nosso perfil do Instagram amanhã. Amanhã vai a aula 3 ao ar para quem perdeu a aula 3. Agora nós vamos para a aula 4. E eu preparei para vocês muita coisa. Muita coisa. Deixa eu erguer um pouquinho aqui. Isto. Ali, maravilha. Vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Temos 3. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com várias formas. Com quadro, com boneca, com linha, quadro magnético, figura. Enfim, o meu corpo também vai fazer parte da nossa aula 4 sobre camadas. Vamos lá. Buscar aqui. E aqui está ela. No nosso encontro anterior, tal qual vocês viram no quadro, nós trabalhamos muito com o entendimento do que acontecia de frente quando eu posicionava os meus dedos de uma forma e de outra forma. Agora eu vou trabalhar com a boneca de lado, ela olhando para lá, para que a gente tenha um entendimento, e vou mostrar também, porque hoje vamos mostrar na boneca cortando, não perde, fica comigo até o fim. Tem o quadro, olha lá o quadro preparado, perfil lateral, tá tudo preparado para vocês, tá? Tudo preparado para vocês. Então, vou virar a boneca. Pessoal, nos movimentos onde a mecha, numa construção de corte, onde ela está andando, e tem várias formas que eu vou alertar para o cuidado, mas quando eu estou andando com uma mecha e construindo técnicas, eu preciso ter uma consciência, primeiro corporal, se a mecha anda, eu também preciso andar ou para frente ou para trás, circundando a cabeça em cada nova divisão, certo? E eu preciso cuidar muito do meu movimento. Afinal, é muito fácil eu começar em um lado da cabeça, assim, vamos ver, em relação ao crânio, olha lá, fio de cima maior que o fio de baixo. Quando isso repousa, vamos ver o que acontece, vamos marcar aqui uma figura, olha como é bacana isso. Nós vamos fazer no quadro, vai ficar mais legal ainda. Olha lá. Muito bem. E aí fica a dúvida.
a minha pergunta para ti. Escreve ali nos comentários. Eu vou cortar. Deixa eu posicionar melhor. Estou projetando o cabelo e cortei. Nesta posição, camadas ou graduação? Escreve ali para mim, nos comentários. Vou fazer de novo. Vamos lá. Olha a cabeça. Não. Vou usar o meu corpo como fundo, vai ficar melhor. E agora? Olha o pente em relação ao crânio. Camadas, a graduação, camadas. Temos, às vezes, algumas dúvidas sobre isso. Por isso que abri a minha live. Camadas ou graduação? Pessoal, quando nós começamos a entender que a relação, para entender se é graduação ou camada, sempre é primeiro no caimento natural do cabelo, na sua posição onde ele vai estar. E nesta posição final, eu analiso sempre o fio de cima e o fio de baixo. O fio de cima e o fio de baixo. Se o fio de cima, no seu caimento natural, for menor do que o fio de baixo, camada. Se o fio de cima, naquela projeção, na curva da cabeça ou no plano da cabeça, enfim, aonde for maior do que o fio de baixo, graduação. Que pode ser baixa, média ou alta. É uma nota musical, ela aparece em parte da música, não é o todo, mas é um movimento. Se eu tenho uma compreensão da minha projeção, mas o entendimento que o que transforma ou cria técnica, graduação, camada igual ao que cresce, convexa ou côncava, é a relação do crânio, no caso aqui na área da coroa, veja onde é que está minha boneca, certo? Vou subir ela um pouquinho para ela participar do vídeo. Aí, ó. Pronto. Veja a curva da cabeça. Agora, nesse momento, veja. Os fios estão iguais, de cima e de baixo. Agora, o de cima está maior que o de baixo. Agora, o de cima está menor que o de baixo. Vocês notam como é sutil para te deixar lados diferentes. Termina um corte médio, isso acontece muito nos cortes médios, posicionou o dedo um pouco equivocado, um lado fica mais virado para fora, mais magrinho, algumas pessoas usam, mais leve, outro fica mais bolsudinho, é um termo que é mais pesado. Ué, mas eu usei a mesma técnica. Dentro da projeção, um simples movimento de mão muda a nota. O que muda? O som da música. Se eu começo um corte bem confiante, desta forma, em um lado da cabeça, bem confiante, veja, fio de cima maior que de baixo, e vou dividindo, e vou cortando, quando eu chego talvez do outro lado, eu sigo desta forma, venho aqui e corto. Opa! Mudei a nota. Eu preciso ter consciência, sempre, do que estou fazendo em relação ao crânio e do comportamento que eu quero que o cabelo tenha naquele design. Se eu quero este movimento, isto é camada. Se eu quero que parte do corte venha um pouco mais não vou usar a palavra denso, mas um pouquinho com uma linha de peso, este comportamento, e depois comece a virar para fora, eu estou criando uma partitura, uma música, onde uma parte eu graduo,
a outra conduzo, crio camadas, na escova vira mais para dentro e depois tudo para fora. Isso é uma partitura, isso é uma música, é difícil uma música de uma nota só. Acontece em cortes, mas é mais raro. As variações são infindáveis. Aonde eu vou usar a linha, aonde vou usar a camada, aonde vou usar a graduação, se vou andar com a mecha, qual é a angulação, se vou fixá-la criando as figuras triangular, horizontal ou circular, são decisões. Mas eu preciso que a gente tenha consciência do que estamos fazendo. No caso, eu vou mostrar aqui no quadro como isso impacta. Então tome muito cuidado. Sempre tem uma relação. Veja, fio de cima. Vamos marcar aqui a linha. Olha lá. Pente. Fio de cima. Maior que o fio de baixo. Olha os dedos. Quando em repouso. Expansão. Fio de cima, igual ao de baixo. Camadas convexas reproduzem o crânio. Fio de cima, menor. Camada côncava, do curto ao longo. Por isso que brincamos que às vezes a gente consegue um resultado de lua cheia ou lua minguante. Mas deixe a lua o papel dela. E entregue sempre o que tu queres com consciência para poder repetir. Tanto na estrutura quanto na textura. Vamos voltar aqui para o quadro. Tá bem legal. Vou puxar um pouquinho. Para aproximar. Muito bem. Veja as figuras, ó. Do curto ao longo, aqui um círculo, do curto ao longo. Já começo a entender de ouvido, ou seja, como se fosse uma música, que tom está? Certo? Círculo, alongamento. Do curto ao longo. Camada, da frente para trás, oval. E assim por diante. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o quê? Veja lá aquilo que eu falava. Só vou passar aqui na frente com a minha modelo. Aproximar. Isso. Aí. Ali. Muito bem. Mostramos um pouco com as linhas, vamos agora aqui no quadro do gráfico. Veja, quando projeto o cabelo no perfil lateral, olha que bacana agora, não é de frente, tá? Dessa forma, mas faço de alguma maneira, e tem várias maneiras de ser executado, mas eu preciso escolher uma para conversar contigo, tá? Eu preciso escolher para que tu possa compreender um detalhe, mas entender sempre que isso é uma variável. Eu posso fazer vários movimentos, mas desde que eu entenda que o meu desejo é camada que cresce, camada côncava, do curto ao longo, eu preciso deixar o fio de cima mais curto que o fio de baixo. Olha lá. Projetei o cabelo, inclino os meus dedos, tenho certeza que isso aqui, em relação ao crânio. Vamos baixar isso? Muito bem. Muito bem. Nitidamente uma figura clássica de camada. Do curto ao longo. Ok. Vamos mudar isso agora. Vamos manter a nossa referência lá em cima. Tínhamos um projeto, vamos imaginar que estamos pivotando o cabelo, criando um pivô aqui, um pivô aqui, um pivô aqui, movimentando a mecha, e eu de repente em um dos lados projeto o cabelo, faço esta posição, fio de cima mais curto que o de baixo, era o meu objetivo, vou rodando, de repente me desconcentro e inclino. Geralmente isso acontece
tá? Em lados, nós temos muitos assuntos que no decorrer dos nossos encontros vamos aprofundar um pouco. Mas veja que esta posição me gera uma técnica, essa gera outra. Uma nota não é igual a outra. Eu vou lá, projeto, me desconcentro de alguma maneira e modifico a posição dos meus dedos e corto. Mas é pouco, Paulo, não muda nada um lado e outro. Depois eu tiro a diferença na textura. Estrutura bem feita, textura consciente. É possível de repetir e corrigir. Se tu construiu com sabedoria, tu repete. E caso o resultado não foi satisfatório, tu sabe o que fez. E na hora da cliente voltar, tu corrige os movimentos. Não dando culpa nem para a lua, nem para o lado que ela dorme, nem aos céus, nem ao clima, mas sim a um movimento que foi pensado, executado e talvez não agradou naquele momento. Mas se agradou, tu repete sempre. Olha que brincadeira legal. Vamos ver o que acontece? Vocês lembram que antes nós tínhamos o cabelo do curto ao longo na técnica de camadas. Agora nós temos um ponto. Só que olha o que acontece agora. Mas era só um pedacinho, Paulo? Não muda nada. Não muda nada. Só um pedacinho? Um triângulo, retângulo, não muda nada, mudou tudo. Então eu preciso ter a consciência. Por quê? Um simples pedaço, uma posição de dedos, mudou completamente a figura do corte. Se eu entendo a relação sempre do fio de cima maior que o fio de baixo, mas não o encobrindo, criando expansão, graduação. Baixa, média ou alta, conforme a posição dos teus dedos. Se eu entendo, olha lá, sumiu meu trio, tá aqui ele, olha só, vou fazer de novo. Se eu entendo a relação do fio de cima e do fio de baixo, e sei que sim, um pedacinho ou uma mudança de dedo, de posição, cortada, sem querer, pode mudar completamente um lado e outro. Veja, vamos fazer em vermelho aqui. Um movimento. Uma posição de dedo. Pode ser sutil ou mais inclinada. Talvez numa movimentação não percebida. E criamos uma figura totalmente distinta. Um lado mas esse é o lado que tu dorme, filho. Talvez não seja. Talvez seja nós dormimos no ponto e não construímos da forma correta. Entender a relação do fio de cima e do fio de baixo. Dar nome às técnicas. Entender as figuras, os comportamentos. Esse é o segredo. Sempre será. Sempre será. Cortar cabelo pode ser leve. Eu jamais ousaria falar a palavra fácil. Porque só se torna fácil depois de muito conhecimento. Temos uma caminhada de estudos aprofundados, em detalhes, em dicas, na construção de um profissional. Eu mesmo estou me polindo e me construindo diariamente.
observo meus movimentos, estudo, assisto vídeos, me corrijo, me equivoco, porque sou humano e às vezes estou desconcentrado, mas rapidamente, por corrigir e conferir a cada passo, já recuo e já volto à linha daquilo que estava fazendo. Então é uma estrada, não é longa, é contínua, porque nunca tem fim o estudo. Cada cliente é única, cada cliente tem um cabelo, uma densidade, uma curvatura de crânio e uma alma que a identifica como um ser único. Entender tudo isso é uma história sem fim, porque cada cliente que sentará sempre nos trará um desafio novo. E essa é a graça de atender clientes e entregar resultados. Agora vou mostrar isso no cabelo. Aqui. Olha só. Levantar. Muito bem. Olha que legal. Deixa eu achar um ponto aqui. Aqui. Mais para baixo. Quem está curtindo a aula de hoje? Ah, legal, o Roberto acabou de escrever, estou gostando. Maravilha, vamos lá. Lembrando que nós abrimos a aula 4 com uma pergunta. Camadas ou graduação? Tu tens certeza do que estás fazendo? Lados diferentes, comportamentos diferentes. Isso acontece com certa recorrência no teu salão? Nesta live apresentamos dicas de entendimento, de movimentos que parecem simples, mas são fundamentais para a harmonia dos lados e principalmente para entregar um cabelo baseado no nosso desejo. Ou aqui, ou em uma imagem. Temos que saber interpretar. Vamos lá. Vou fazer um movimento. Agora aqui. Vamos lá. Vou cortar até a metade. Uma técnica. Partindo do mesmo ponto. Veja, esse ponto mais curto aqui. Neste lado, vou fazer o seguinte. Vou posicionar os meus dedos, similar aos quadros, e deixando o fio de cima, olha lá, fio de cima, maior que o de baixo, olha os pontos. Desta forma, quando o cabelo repousar, observe. Expansão. Apesar de estar projetando o cabelo, uma mudança de dedos não cria camadas, cria comportamento clássico nesta parte. Nesta parte da música, esta nota é graduação. Vou seguir o movimento até a metade, para que depois eu possa fazer o outro lado. E a gente tenha a visão perfeita das diferenças. Vamos manter, buscando a sombra, fio de cima, fio de baixo. Mais um pedaço. Olha lá. Dá para ver os pontos? Pente em relação ao crânio. Último pedaço. Saí para dividir, volto para me posicionar. Regras básicas de mecha móvel. Fio de baixo, fio de cima. Fio de baixo, fio de cima.
fio de cima maior que o fio de baixo. Graduação. Fizemos metade da cabeça, uma técnica. Vamos partir do mesmo ponto que eu preparei aqui. Vamos trabalhar invertendo agora. Aqui foi graduado, deixa eu isolar bem. Isso aí. Pronto. Vamos lá. Agora vamos inverter os pontos. Primeiro vamos posicionar os dedos. Fio de cima. Agora. Fio de baixo. Olha lá. E olha o que acontece agora. Lua minguante, será? Leveza, remoção de peso, alongamento. Vamos dividir. Me posicionar. E seguir com o movimento. Fio de cima, fio de baixo. Fio de cima, fio de baixo. Boné. Fio de cima, olha lá. Fio de cima, fio de baixo. Fio de cima, fio de baixo. Camada. Do outro lado, fizemos diferente, né? Fio de cima, fio de baixo. Fio de cima, fio de baixo. Graduação. Vocês viram como nós temos que entender exatamente qual é a nota. Qual é a nota? Entender os princípios daquela nota que eu chamo de técnica de corte. Que assim como uma música compõe, através de uma partitura, um resultado. O corte também tem isso. E eu preciso observar. Já entendi como foi cortado. Perímetro, direção, comportamento. Tuf! Faz. Só que até que isso se torne leve, natural e tranquilo, nós precisamos estar juntos, estudar juntos, construir juntos. E é isso que a gente faz no nosso curso presencial. E é isso que nós trabalhamos no nosso curso online, desta forma. São mais de 70 vídeos.
mais de 70 vídeos. Cortes completos, início, meio e fim. Todos os fundamentos, tudo explicado desta forma criativa. E se preparem porque no final do mês de maio, início do mês de junho de 2022, abriremos a turma 3. Sim, terceira turma. E quem gostaria de estar comigo nessa turma 3 já? Instagram, link da bio. Clica lá e já entra pro grupo de WhatsApp para receber informações privilegiadas. A data e todas as dúvidas, todas, eu vou esclarecer numa live exclusiva para quem está lá naquele grupo do WhatsApp. Vai ser uma live onde eu vou mandar o link, vai ser uma live exclusiva e fechada pelo YouTube só para quem estiver lá dentro, para poder participar e esclarecer qualquer dúvida e estar comigo a partir do começo do mês 6, durante um ano, estudando dessa forma, intensamente, mas aí profundamente, do início, meio e fim. Vou mostrar mais um detalhe aqui para vocês, presta bem atenção. Olha só. Só vou preparar aqui o meu quadro. E agora? Conseguem imaginar esta porção da cabeça, a área da coroa, sendo penteada horizontal e cortada vertical. Desta forma. Graduação ou camadas? Me manda aí nos comentários. Quero ver. Vou repetir o movimento, vocês vão escrever. Desta forma. Lembrem-se que sempre temos que ter associação do fio de cima com o fio de baixo em relação à superfície que ele está saindo. Qual a parte do crânio que ele está saindo? E agora? Vamos lá. Veja que se corta o cabelo desta forma. Todo ele desta forma, mas reto. Mas eu tenho que me atentar ao quê? Da onde o fio está vindo e qual o comportamento dele naquela porção da cabeça em uma posição de dedos em relação ao crânio. O meu desafio para vocês não é na parte de baixo do corte, é aqui onde esta tira preta está representando a posição dos meus dedos. Pensa, olha a curva da cabeça, olha o fio de cima, olha o fio de baixo, foi penteado e cortado reto. Mas em relação ao crânio, como ficou o fio de cima? Maior do que o fio de baixo. Em repouso. Expansão. Camadas. Até eu tô me atrapalhando. Graduação. Olha lá. Fio de cima.
fio de baixo nesta porção do crânio. Tá vendo? Nesta porção do crânio. Fio de cima maior que o fio de baixo. E que no seu repouso não o encobre, criando uma expansão. Chama-se graduação. Mas se na mesma projeção eu posso fazer uma alteração e posso modificar a posição dos meus dedos em relação ao crânio, agora sim, em repouso, criamos outro movimento. Camadas, do curto ao longo. Movimento, leveza, alongamento, remoção de peso. Vejam como um pedacinho. Paulo, mas é só um pedacinho? Muda tudo. Paulo, mas era para ser um dó. Foi um lá. Mas não muda muito, porque ou foi um ré, vem logo depois do dó. Mas não é dó. É ré. Paulo era para ser um mi, mas foi um si. E foi até parecido, termina em i. Mas não é mi. É si. Então, quanto maior o nível que tu quer alcançar como cortador, mais sutil é a percepção do detalhe, daquilo que faz a diferença. E que no final, tu vai usar a textura para suavizar uma forma bem construída. Um cabelo bem cortado, ele precisa de uma textura apenas para suavizar, encaixar o corte em um formato de crânio e ajustando as densidades e os rodamuinhos, particularidades da cliente. Em um cabelo mal cortado, a textura tem que vir para salvar o corte. E se não sei nem como cheguei, não sei como fiz para corrigir, e às vezes fica muito bom, não vou poder repetir. Pessoal, juntos nós vamos muito longe, porque a gente precisa descomplicar as informações, mas respeitar um corte de cabelo. Eu jamais direi que é uma coisa simples de fazer, eu jamais direi que ele é, faço assim, rapidinho, não é nada, é fácil em alto nível. Se torna fácil quando tu toma para si o conhecimento. Tudo é fácil. Daí. Eu te convido sempre a estudar junto comigo, a crescer junto comigo, durante um ano, no nosso curso online, nos cursos presenciais, nas lives, seguindo e se inscrevendo no meu canal no YouTube, acompanhando as nossas lives. Tem muita coisa legal, muita coisa legal. Eu espero realmente que a gente possa andar juntos como uma equipe de cortadores de excelência. Que tu, cabeleireira, que às vezes tem um pouco de receio da tesoura, de alguns estilos de corte, que às vezes um cabelo curtinho te causa um pouquinho de tremor, que às vezes uma camada fica marcada, que o cabelo Chanel causa até calafrios, desce o suor nas costas, que a gente possa fazer concentrado, mas não com medo, fazer concentrado, sabendo o início, sabendo o meio e sabendo o fim. Esse é o detalhe. Fica o meu convite para todos vocês, para acompanharem todas as lives, para quem sabe um dia estar junto comigo em um curso presencial, e para agora, final do mês de maio, início de junho, começar uma jornada de 1 ano estudando cortes ao meu lado. Quer mais informações? Termina a live, vai lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, e
clica no link que vai te levar a um grupo de WhatsApp, onde lá eu vou fazer uma live exclusiva para quem está lá dentro, de tira dúvidas de todo o curso. Vai lá que logo tem mais informações. Nós vamos juntos. Fico muito feliz com todos que participaram. Eu, por muitas vezes, não consigo acompanhar as mensagens, porque quem me conhece em curso, quem já esteve ao meu lado em curso, sabe que eu começo a falar e a minha linha de raciocínio se encanta. Este é o meu habitat natural. Aqui, na verdade, não este lugar aqui, mas realizar o que estou fazendo me deixa extremamente feliz e satisfeito. E fico tão feliz que às vezes eu fico empolgado, não consigo acompanhar as mensagens. Mas todos vocês que escreveram me parabenizando, que acompanharam e curtiram essa noite, eu agradeço de coração. Esta foi a nossa aula 4 de uma sequência de lives. Uma sequência de lives sobre camadas. Perdeu as outras? Então estarão todas no meu Instagram e no meu canal do YouTube. A aula 1 e a aula 2 já estão lá. Acompanhe a linha de raciocínio, vem com a gente, porque no final de todos esses encontros nós vamos cortar um cabelo ao vivo para vocês, tá? Mas eu gosto de cortar um cabelo para fazer sentido, ou seja, não é, eu acho que entendi, Paulo. Não, tu entendeu e tu vai conseguir reproduzir. Não é eu acho, não, vamos entender. Só que para que isso aconteça a gente precisa estar junto, então vamos acompanhando. Todas as questões as informações nós vamos construir, tá? Um recado aqui, Roberto Souza. Legal, primeira vez que consigo ver uma live sua e gostei pra caramba da sua explicação, bem precisa e esclarecedor. Muito obrigado, Roberto, pela parceria, pelo tempo dedicado a todos vocês que estão provavelmente essa hora nos seus lares ou saindo do seu salão e dedicam o seu tempo, bem mais precioso que não recuperamos, dedicaram para estar ao meu lado durante alguns minutos. Espero que tenha valido a pena. Aula 4, encerrada com sucesso. Acompanhe toda a sequência de lives até o final do mês de maio. E a partir de 2022. E a partir do mês de junho, nós vamos juntos por um ano. Profundamente. Estudar cortes de cabelo e crescer juntos, eu e vocês. Nesta área que eu amo, que é uma arte. Cortar cabelos é uma arte. Tenho certeza que tu quer expressar isso da melhor forma para tua cliente. Assim como eu também quero. Ótima noite para todos vocês. E fica aqui um recado, porque passei para vocês que segundas, quartas e sextas, e terei live de segundas, quartas e sextas, tá? Durante o mês de maio, nesta sequência. Mas nesta sexta-feira que será dia 20 de maio, eu tenho uma festa de uma das pessoas mais importantes da minha vida. Tenho várias, mas os meus 2 filhos, junto com a minha esposa, que tivemos nossos filhos, o Miguel e o Inácio. O Miguel esteve de aniversário esta semana e sexta-feira teremos a festa de aniversário dele, para amigos, familiares, assim, e eu não vou conseguir estar aqui às 8h30. Mas tenho certeza que quem tem filho vai me perdoar, quem é filho vai me perdoar também, todos nós somos filhos ou temos filhos. É um momento único, eu quero estar ao lado dele. E semana que vem, agora no mês de maio, eu estarei em Florianópolis com curso presencial, os 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta, e as nossas lives de segunda e quarta-feira da semana que vem serão ao vivo, lá de Floripa. Segunda e quarta tem live lá de Florianópolis. No final do curso de corte, vamos dar continuidade aos nossos encontros. Mês de maio, mês das camadas. Vamos entender, vamos perder o medo e realizar camadas com uma tranquilidade e precisão ímpar. Galera, fiquem com Deus. Ótima noite e até segunda-feira que vem. E não perde. Amanhã tem muita coisa. Dá uma olhadinha já no Instagram. Tem aula 1 e 2. Essa semana vai aula 3 ao ar. Até o final de semana tem essa aula 4 completa para te rever. Vamos juntos. Até lá.